Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos agora para a quarta etapa do curso, que é a parte de adicionar os usuários dentro do seu sistema. Tá? Para isso, vou deixar aqui uma colinha para vocês poderem dar um print. Vou deixar aqui por alguns segundos para vocês poderem tirar o print. Dentro desse contém os comandos que nós iremos analisar durante essa aula e contém também um breve comentário também do que cada comando faz. Bom, acredito que já deu tempo de vocês tirarem um print. Vou dar um clear aqui na minha tela. Vocês façam um login agora utilizando o MOBA aí no sistema de vocês, ou o PUT, fica a critério de vocês. As aulas vão estar sendo gravadas utilizando o MOBA. Bom, por padrão, quando vocês logarem aqui dentro do sistema de vocês, que eu vou logar aqui agora, vocês vão logar com o admin da conta da AWS e vocês já vão estar logados nessa tela aqui provavelmente. Tá? Bom, através dessa tela aqui a gente vai adicionar o primeiro usuário de vocês. Tá? Pode ser com o nome de vocês mesmo. Vou dar aqui um sudo add user Paulo. Tá? Esse comando aqui, quando a gente colocou ele vai fazer basicamente algumas coisas. Vai criar um novo grupo chamado Paulo, vai adicionar o novo usuário Paulo ao grupo Paulo, depois ele vai criar uma pasta chamada Paulo dentro da pastinha Home e depois vai copiar o meu usuário para esse Skell aqui, que é um modelo, tipo um esqueleto do que o meu usuário pode fazer. Tá? A gente vai digitar aqui uma senha. E logo em seguida ele vai pedir aqui pra gente o nome do usuário e N outras informações. Eu vou dar Enter em todas, mas vocês podem estar adicionando aí o dado que vocês quiserem. Por último ele vai confirmar aqui se está tudo certo, você vai dizer que sim. E ele vai criar o usuário. Tá? Veja que nós estamos logados aqui ó, como admin. E aqui na frente tem um cifrãozinho. Tá? A gente vai dar aqui um ls, você veja aqui que tem uma pastinha já ali, ó, que a gente tinha criado na aula passada, que é a Paulo, mas essa aqui não é a pasta que a gente criou. Então a gente vai dar um cd/home, que é para ir para a pasta home. Tá? O ls que a gente vai dar é para listar as coisas que tem nessa pasta. Veja que tem já um usuário admin, um usuário Paulo e um usuário número 1 ali, que a gente acabou criando. Tá? Então, se a gente criar aqui outro usuário, por exemplo, o usuário Pedrinho, vamos colocar aqui ó, Pedrinho, você veja que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o usuário passado. Tá? Vou colocar aqui uma senha nele, confirmar os dados e veja agora que a gente tem aqui ó, o usuário Pedrinho também criado aqui dentro da pasta Home. Tá? Esses usuários, além de ele ter criado um grupo específico para esses usuários, a gente consegue ver esses grupos que foram criados dando um comando cat, que é um comando para visualizar os dados de um arquivo, né? Só que eu vou mostrar aqui na tela sem abrir um editor. Então a gente vai dar um cat /etc/group. Veja que aqui ó, ele já criou os nossos grupos aqui ó. Paulo tá com 2000, Pedrinho tá com 1003. Esses números aqui refletem acessos administrativos. Por padrão, o Debian coloca numerações de 100 a 1000 para grupos administrativos. Então veja que todo mundo aqui que está abaixo de 100 a 99 são grupos administrativos. Tá? É possível nós adicionarmos os nossos usuários em grupos administrativos. E é possível também dar permissões de root para um determinado usuário. Como é que a gente faz isso? Antes de fazer isso, na verdade, vou ensinar para vocês como é que depois que criou, como é que a gente loga com esse usuário. Então você vai escrever a palavrinha su, dá um tracinho e vai escrever o nome do usuário. Então eu vou escrever aqui ó, Paulo. Veja que aqui ó, tá um cifrãozinho na frente da nossa linha de comando. Vou dar um enter, vou digitar a nossa senha que a gente cadastrou. Tá? E aqui na frente ó, mudou agora, ó, tem um tiozinho e um cifrão aqui atrás
E aqui atrás mudou o nosso nome aqui também, ó, tá? Aqui ele está mostrando o IP que a gente está conectado. Então, se eu der um SU aqui de novo e agora vir o Pedrinho, colocar a senha dele aqui, veja que mudou aqui o nome dele para Pedrinho, tá? O IP continuou mesmo porque a máquina é a mesma, tá? Se a gente quiser voltar de novo para a root, é sudo -su. Aqui está pedindo uma senha para poder fazer essa mudança, tá? Ele diz aqui que a gente não pode fazer isso porque o Pedrinho não possui poderes de administrador para dar comando de sudo, tá? Então vou dar aqui su -admin. Mudou aqui para o admin. Eu já tinha colocado uma senha no admin aqui. Vou dar um enter aqui. Vamos ver se ele vai dar como falha, porque a gente está logado usando o admin, está usando como certificado. Então eu vou cancelar esse aqui, tá? Eu vou abrir de novo porque ele só pode ser logado com certificado, tá? O admin só loga com certificado. Então loguei aqui de novo, tá? Agora a gente vai dar o comandinho aqui, ó, cd/home. Olha lá, vai estar tudo certinho. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir agora e vai dar um sudo espaço usermod -ag sudo, que é o nome do grupo, tá, de administradores, e vou colocar o nome do meu usuário, Paulo. Bom, basicamente não deu erro, então eu considero que funcionou o comando. Como é que a gente testa para ver isso? A gente vai de novo lá no cat /etc/group e vamos analisar aqui. Lembra que o Paulo tinha aqui, ó, o grupo Paulo criado e o meu acesso. Veja que agora o Paulo também pertence a sudo, que por sinal tem o código 27, então ele é um root, né? Tudo que é de 100 a 999, né? Ou seja, 999 é root. Então veja que o Paulo já está adicionado aqui, né? Então se eu der agora um sudo su para trocar para admin de novo, sudo su menos, veja que agora ele permitiu, que antes a gente não tinha conseguido. Veja que antes tinha dado a gente tinha saído da outra tela, tinha dado um erro, né, que a gente não conseguia voltar para root, porque ele não tinha poderes de administrador para fazer isso, tá? Bom, é possível também a gente criar grupos específicos, tá? Para criar um grupo específico, a gente pode dar um sudo add group e vamos dizer que você quer criar aí um acesso específico para alunos. Então a gente pode vir aqui, ó, aluno, pronto, e criamos aqui, ó, um novo grupo chamado aluno. A gente pode verificar o acesso desse camarada aqui também, /group, e a gente vai olhar lá, ó, existe lá o usuário aluno, o grupo aluno com 1004. Veja que a numeração dele não é diferente dessa daqui. Vocês podem também acessar através de editores para poder mudar essa numeração aqui. A gente vai ver isso na aula de comandinhos de editores. A gente vai poder editar aqui e alterar essa permissão desse usuário, tá? Bom, a gente viu aqui então como adiciona um grupo. Como é que eu adiciono um usuário a esse grupo, né? Como é que faz para adicionar esse usuário a um grupo? Basicamente é a mesma forma. Você vai vir aqui e vai escrever a palavrinha sudo, tá? Add group, vai escolher o nome do usuário, no caso aqui eu vou colocar Paulo, e aqui a gente vai colocar o nome do grupo, por exemplo, aluno, e vou dar um enter. Veja que ele diz aqui, ó, Paulo foi adicionado ao grupo aluno. Então a gente vai dar um cat aqui de novo para testar se isso é realidade. E veja que o Paulo já está adicionado aqui no aluno. Vamos fazer a mesma coisa para o Pedrinho. Então adicionamos o usuário Pedrinho, tá? Vou voltar lá no comando de novo e veja que o Pedrinho, opa, eu acho que eu coloquei o comando errado ali, não. Vamos ver aqui, eu coloquei ele no grupo do Paulo, Pedrinho no grupo do Paulo. Na verdade é que é aluno
Agora vamos dar Enter. Está dizendo que o grupo... Opa, na verdade é Pedrinho no grupo... Pedrinho no grupo aluno. Agora foi. Então a gente vai dar agora um cat de novo, etc. /group. E veja que o Pedrinho está adicionado no mesmo grupo Paulo, no grupo de alunos. Então basicamente, se você desse permissões ao grupo de aluno para fazer qualquer coisa, essas pessoas aqui também teriam o mesmo acesso. Tá? Então a gente já aprendeu aí como criar um usuário, adicionar ele ao grupo de administradores. Aprendemos também a criar grupos de usuários e aprendemos também como ver a caixinha de usuários. Tá? É possível também trocar senha, tá, desse usuário. A gente escreve sudo password, então vai ser passwd, né, que é o resumo de password. E a gente vai colocar aqui o nome do usuário que a gente quer trocar a senha. Então você vai escrever aqui o nome do usuário. Ele vai abrir aqui qual que é a senha. A gente vai digitar a nova senha. E vai vir aqui de novo e vai digitar a nova senha. Se tiver tudo certinho, dá mensagem aqui pra gente que isso ocorreu tudo certinho. Paulo, eu posso usar isso para trocar a senha do root também? Não. Tá? Para trocar a senha do root, simplesmente só vai escrever sudo passwd e vai dar Enter. Não vai colocar nome de usuário. Tá? Veja que ele já pediu ali nova senha. Você vai digitar a senha que você quer e ele vai trocar a senha para você. Ah, Paulo, eu estou logado com certificado. Vai adiantar eu trocar e colocar um usuário e uma senha? Não, não vai. Tá? Você é obrigado a fechar aqui e abrir de novo porque você está logado com um usuário que exige certificado. Tá? Isso é um padrão da AWS e pode ser também um padrão de qualquer outro tipo de rede. Tá? Mas nada impede agora que você logue com o Paulo ali, que já está como administrador, já tem acesso ao root via SSH, e aí sim você possa usar a senha do Paulo e vai funcionar tranquilamente. Tá? É possível também a gente ver as senhas dos usuários criptografadas, né? Existe um arquivo chamado passwd. Quando você trocou aquela senha, ela vem para esse arquivo aqui. Tá? A senha basicamente ela fica criptografada. Tá? Então aqui a gente tem os usuários e aqui ele mostra para a gente os poderes que esses usuários têm também por pasta. Veja que o root ele tem aqui um acesso x00 root bin bash. Né? Isso aqui indica o que? Um deles é que a gente pode executar comandos. Tá? Outra parte aqui quer dizer que a minha pasta pessoal é possível criar usuários utilizando a mesma pasta no Linux, tá? E aqui o nome do usuário e aqui na frente os acessos que esse usuário tem. Tá? Então o Paulo aqui tem acesso 1002, 1002, aqui 1003, 1003 e qualquer outro usuário que você fosse criar aqui 1004, 1005, etc. Tá? Esses separadores delimitam para a gente o poder que esses usuários têm, tá? E que pastinha que na hora que ele logar que vai cair. É possível mudar isso aqui também. Tá? Bom, vamos agora aprender como apaga um usuário. Né? Então, a gente vai vir user del e o nome do usuário. Vamos pegar aqui o Pedrinho. Vou dar Enter. Quando eu apaguei o Pedrinho, no caso aqui está dizendo que ele pode ser removido. Vamos adicionar um outro aqui, porque a gente já logou com ele, já fez algumas coisas. Tá? Add user Maria. Então criamos aqui o usuário Maria. Tá? Vamos dar aqui um cd/home ls, tá lá, ó, Maria. E vamos pegar esse usuário Maria que não está sendo usado agora, user del Maria.
Veja que o comando deu certo, não apresentou defeito, mas eu vou dar um ls aqui para mostrar as pastinhas. Veja que a pastinha da Maria ainda existe, tá? Porque esse comando ele não apaga a pasta. Isso quer dizer que a gente apagou só o usuário. E porventura, se a gente quiser lá depois olhar os arquivos da Maria que tinha na máquina dela, a gente vai poder utilizar e ver lá tudo que tem. A gente não perdeu os dados da Maria, tá? E se porventura depois quiser criar o usuário dela e adicionar ela na pasta dela de novo, também é possível, tá? Bom, vamos criar mais um outro usuário agora. Praticar, né? Sudo add user e vamos criar aqui um usuário chamado Camila e vamos dar um enter. Vamos colocar aqui uma senha também. Confirmar os dados. Vou dar um ls. Veja que existe agora o usuário Camila. Como é que a gente apaga com a pasta? A gente vai vir user del -r e o nome do usuário da Camila. E vamos dar um enter. Ele está dizendo aqui para mim que ele tentou pagar também a pastinha de e-mail da Camila, mas não existe. Vou dar um ls aqui. Veja que ele apagou a pasta da Camila aqui da principal. Veja que aqui antes tinha na listagem, ó, tá vendo aqui o nome dela. Sumiu, tá? Mas como a gente também não tinha criado uma conta de e-mail, ele tentou apagar também com o nome de e-mail também as pastinhas dela. O -r basicamente apaga todas as pastas desse usuário. Mas como ela não chegou a usar e-mail, ela não chegou a logar, não criou essa pasta para ela, portanto não deu para apagar essa pasta, tá? Bom, basicamente isso aqui é as instruções de criar o usuário, apagar o usuário, criar um grupo para usuários, tá? E adicionar usuários a um determinado grupo, tá? Essa aula ela não visa ver controles de usuário para diversos outros aspectos, isso a gente vai ver em outra aula, tá? Isso aqui visa mais criar o usuário e dar permissão root para ele para poder fazer as coisas que vocês quiserem com a opção de root, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui.